Muito bem, estamos de volta, estudando a lei de drogas. Vimos a questão do tráfico e agora vamos estudar um crime importante, um crime que precisa de um cuidado especial pela quantidade de minúcias a serem exploradas pelo examinador, tá bom? Vamos prepará-lo, muni-lo das informações necessárias para acertar as questões que possam ser elaboradas para tentar te derrubar. Você não vai cair porque você já vai ter as respostas. Presta atenção, tá bom? Estamos falando do crime de associação para o tráfico. Eu não falei tráfico, eu falei associação para o tráfico, tá bom? Estamos no artigo 35 da Lei de Drogas. Artigo 35 da Lei de Drogas. Muita gente deixa ele de lado, não estuda. Não pode. Por quê? Porque esse crime, ele ganhou força, ele ganhou bastante atenção das bancas de concurso no tocante à comparação com a associação criminosa do 288 do Código Penal. Então, quando o Código Penal falava em quadrilha ou bando, e hoje não fala mais, fala em associação criminosa, você tem a associação criminosa do Código Penal, a associação para o tráfico da Lei de Drogas. Isso é preciso estudá-los conjuntamente para diferenciá-los e prepará-lo para responder, tá legal? Vamos ao artigo 35, redação do artigo 35, para apresentar a associação para o tráfico para você. Artigo 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de, olha a finalidade específica, praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 caput, 33 parágrafo 1º e 34 desta lei. Reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de 700 a 1.200 dias multa. Olha que pena alta, tá? Não tem 10 dias multa não, é no mínimo 700, no máximo 1.200. No parágrafo único, que nós vamos juntar com o caput para fim de estudo, nas mesmas penas do caput, 3 a 10 anos, incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no artigo 36 desta lei. Então, o que eu tenho aqui, professor? Você tem o seguinte: associarem-se duas ou mais pessoas, então no mínimo duas, para praticar os artigos expressos no artigo 35. Então, para praticar o artigo 33, para praticar o artigo 33, parágrafo 1º, isso é tráfico de drogas. Para praticar o artigo 34, é aquela pessoa que tem materiais para o refino, a produção de drogas, tá? Então, eu tenho os materiais, eu tenho a droga, eu tenho a matéria-prima da droga, eu tenho esse conjunto. Só que você não pode esquecer do artigo 36. O artigo 36, especificado no parágrafo único do 35, ele trata daquela figura do financiador do tráfico de droga, do custeio do tráfico de drogas. Então, aquele cara que não pratica nenhum ato do artigo 33, nenhum dos 18 verbos do artigo 33 do tráfico de drogas é praticado por esse financiador, mas ele é o cara que banca o tráfico, ele financia o tráfico. Fala, ó, eu vou comprar um laboratório de refino de cocaína, eu vou financiar o aviãozinho que vem da Bolívia para Ponta Porã, eu vou fazer e acontecer, eu vou custear o trabalho de você, traficante. Esse cara que financia ou que custeia o tráfico, ele pratica o crime do artigo 36 da Lei de Drogas. E esse artigo 36 foi lembrado pelo legislador no crime de associação. Vamos voltar? Olha o parágrafo único. Nas mesmas penas do caput, incorre quem se associa para financiar o tráfico. Ou seja, eu tenho a associação criminosa nos artigos 33 caput, 33 parágrafo 1º,
34 e 36. Não pode esquecer do 36. Tenho 4 condutas que podem ser o grande motivo, a grande finalidade desta associação para o tráfico. Tá legal? Então, a primeira informação é essa. Eu preciso colocar num pacotão as 4 condutas que são a finalidade específica daquela associação. Tá ótimo? Vamos passar. Elementares do crime. Quais são os elementares da associação para o tráfico? Primeira, 2 ou mais pessoas. E a pergunta que vai ser feita aqui para você é o seguinte: doutor, doutora, vamos supor que eu tenho 2 pessoas que se juntaram para o tráfico. Só que um deles tem 14 anos. Um adulto e um adolescente de 14 anos. Eu posso contar esse adolescente na minha continha de 2 ou mais pessoas para preencher a elementar da associação por tráfico? Prevalece o entendimento que sim. Tanto faz se ele é menor de idade, se ele é doente mental, tanto faz a carga de inimputabilidade, tá bom? Os inimputáveis são computados para fim do preenchimento da elementar típica 2 ou mais pessoas do crime de associação para o tráfico, tá bom? Notou? Muito bem. Próxima elementar típica é o vínculo subjetivo entre os associados. Que é isso, professor? Vínculo subjetivo. Convergência de vontades. As duas ou mais pessoas, todos eles querem se associar, ficar juntos para fins da prática dos crimes previstos no artigo 35, 33 caput parágrafo 1º, 34, 36. Então, essa vontade de se unir, essa vontade de se associar é o vínculo subjetivo, tá bom? Detalhe, a simples união dos indivíduos com uma finalidade subjetiva já mereceu a atenção do Estado. Como assim, professor? O Estado, ele tem tanta preocupação em combater o tráfico de drogas, tanta preocupação, que ele nem espera o tráfico acontecer para punir. Ele antecipou o momento da punição para o momento anterior em que as pessoas se unem para no futuro praticar o tráfico. Então, a simples união das pessoas com aquela mentalidade voltada para um futuro tráfico, por si só, já é crime. A associação de 2 ou mais pessoas para praticar tráfico já é crime, tá bom? Professor, e se elas nunca chegarem a praticar o tráfico, ficar só na junção ali, no tamo junto? Não interessa. Por quê? Associarem-se 2 ou mais pessoas com o fim de praticar um dos verbos. Se o promotor conseguir provar isso, ele vai imputar a responsabilidade do artigo 35 da Lei de Drogas. Eles irão responder por associação para o tráfico, tá bom? Fechou? Muito bem. Pergunta difícil também. Como que eu posso distinguir, professor, a associação para o tráfico com um simples concurso de pessoas entre traficantes? Da seguinte forma: vínculo subjetivo de natureza estável, permanente. É por esse vínculo estável permanente, que se distingue o eventual concurso de pessoas do crime autônomo de associação. Explicando melhor, vamos supor que um traficante olha para o outro e fala assim: cara, vamos vender cocaína ali na esquina? Vamos, né? Eles se juntam, se conhecem ali na hora, vão até a esquina, vende a droga, vai cada um para o seu lado, não fala mais nisso. Eu tenho o que aí? Associação para o tráfico ou concurso de pessoas? A resposta é: essa união, essa associação foi estável, permanente? Eles querem ficar juntos fazendo isso sempre? Ou foi ocasional, esporádico? Só se juntaram e foi cada um para o seu lado, foi esporádico, então é concurso de pessoas. Tem liame subjetivo, unidade de desígnios, mas é temporário, momentâneo, só para aquele caso. Aqui não. A associação para o tráfico exige o quê? Estabilidade, permanência, tá? Então imagina o seguinte para você diferenciar. Vamos fundar um clubinho para os traficantes. Nosso clubinho, nós estamos juntos para praticar o tráfico, sempre juntos, né? Isso é o quê? A estabilidade, permanência, artigo 35. Agora, vamos nos juntar para praticar esse crime e depois tchau? Vamos.
concurso de pessoas, tá bom? Muito bem. Finalidade específica ou elemento subjetivo do injusto, ou popularmente conhecido como dolo específico. Qual é a finalidade específica aqui? Visar ao comércio e o tráfico de drogas do cometimento do 33 caput, parágrafo 1º, 34 e 36, tá bom? Isso aqui é a redação do caput do 35, mas lá no parágrafo 1 você tem também o 36, que é o financiador do tráfico. Qual a diferença entre associação criminosa e associação para o tráfico? Você verifica o quê? A finalidade. Ah, então peraí. Artigo 35 da Lei de Drogas, associação para o tráfico. Só será o artigo 35 da Lei de Drogas se a minha intenção for praticar o 33, o 34, o 36. Se a minha intenção for só se associar para praticar qualquer crime diferente desses da associação criminosa, do tráfico, eu respondo pela associação criminosa do Código Penal, tá bom? Então, para facilitar, qual a finalidade desse agrupamento de criminosos? Praticar roubo. Se a finalidade dessa associação é para praticar roubo, ele responde por associação para o tráfico? Não, responde associação para o roubo. Como não existe um crime específico da associação para o roubo, eu caio no geralzão, no 288 do Código Penal. Só caio no 35 da Lei de Drogas se houver a finalidade específica de se associar para praticar o 33, caput 33, parágrafo 1º, 34 e 36 da Lei de Drogas. Qualquer outra associação de 3 ou mais pessoas, eu caio no 288 do Código Penal. Só o último detalhezinho, 288 do Código Penal, associação criminosa, no mínimo 3 pessoas. Associação para o tráfico do 35 da Lei de Drogas, no mínimo 2 pessoas. Tá bom? Bem separado, não tem como errar, finalidade específica, vamos continuar. O parágrafo único do artigo 35, como eu falei para vocês, é a questão da associação para o tráfico dos financiadores do tráfico, tá bom? Então, aqui, se a associação visa a prática repetida do financiamento ao comércio de drogas, que está previsto como crime no artigo 36 da lei. Para a associação que está no caput, a intenção de praticar o tráfico de drogas pode ser repetida ou não. O que eu quero diferenciar aqui para você? A associação para o tráfico do 33 e 34 pode ser reiterada ou não. A associação para o tráfico do 36 dos financiadores, eu preciso da reiteração. Por quê? Porque está escrito reiteradamente no parágrafo único, tá bom? Cuidado com essa diferençazinha do caput e do parágrafo único. Um está escrito reiterado, o outro está escrito reiterado ou não, tá bom? Um detalhezinho pequeno, mas que também você precisa estar atento. Agora, o artigo 34, vou até colocar a redação do 34 da Lei de Drogas, fala o seguinte: para o 36 caput, para o 1º, 34 a 37 dessa lei, são inafiançáveis, não cabe sursi, graça, indulto, anistia, liberdade provisória e pena restritiva. Esquece essa parte final. Esquece essa parte final. Por quê, professor? Porque nesse habeas corpus, em setembro de 2010, o Supremo Tribunal Federal declarou que pode sim pena restritiva de direitos para traficante. Portanto, a resolução do Senado editada posteriormente, 5 de 2012, permite pena restritiva de direitos para traficante. E do 34 ao 37 inclui o 35. Então, pena restritiva, risca. Liberdade provisória, também. No STF 104.339, o Supremo viabilizou, permitiu ao juiz que analise no caso concreto se pode ou não conceder liberdade provisória para o traficante e para quem responde por associação ao tráfico, tá bom? Então, os outros ficaram lá. Anistia, sursi, indulto, graça, isso não pode ainda. Fiança também não. Mas liberdade provisória já está liberado pelo Supremo, pena restritiva está liberado pelo Supremo com uma resolução do Senado para atribuir efeito erga omnes para aquela decisão. Questãozinha de concurso. Não dá para errar, vamos lá? A associação para o tráfico estará configurada com a reunião de 2 ou mais pessoas para praticar os crimes do artigo 33 caput,
33, parágrafo 1º, 34 e 36 da Lei de Drogas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, lógico que é verdadeiro. Você sabe aqui que a leitura conjunta do caput com o parágrafo único te dá a resposta certa para saber quais crimes, quais serão as nossas finalidades criminosas ao fazer essa associação de duas ou mais pessoas. São os crimes colocados aqui de uma forma unificada. Pessoal, sobre a associação para o tráfico, eram essas informações que tínhamos para lhe apresentar. Na sequência, mais Lei de Drogas. Espero você. Até já.